Amigo, brilha o sol, além de sua janela, perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita, liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito, desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Xalala, xalala, oh. Amigo, brilha o sol, além de sua janela, perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita, liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito, desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Xalala, xalala, oh, oh. Xalala, xalala, oh, oh. Desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Xalala, xalala, oh, oh. Xalala, xalala, oh, oh. Boa noite, irmãos. Quem os recebe hoje aqui nem somos nós, da nossa equipe de trabalho, de encarnados. Com certeza absoluta, quem nos recebe aqui hoje é Jesus. Porque vamos falar dele hoje, um pouquinho. Não vamos trazer ensinamento de Jesus hoje, vamos falar de Jesus. O servidor maior, Jesus. Todos nós entendemos que Jesus é o único Cristo para nós. Recebeu das mãos de Deus a direção do planeta Terra, a edificação do planeta, para o assentamento de bilhões de espíritos necessitados de um trabalho determinado de evolução. E está conosco Jesus desde o início da nossa terra. Então Ele está conosco, Ele vibra conosco. Às portas do Natal, comemorado pelos cristãos do mundo todo, estamos nós, espíritas, embora não celebremos na nossa doutrina nenhuma data dessa natureza, estamos em comunhão com todos os cristãos, compartilhando desse sentimento de unidade e de fraternidade em todo o mundo.
Então, é sobre Jesus, é sobre o nosso Mestre, a nossa conversa hoje. O Velho Testamento, naturalmente, trouxe uma série de informações, muitas e muitas profecias, inclusive algumas delas que parece, de acordo com alguns estudos, não condizerem com a história de Jesus. Independentemente disso, Jesus veio, Jesus nasceu, encarnou-se aqui entre nós. Reuniu-se aos seus apóstolos, aos seus discípulos, deixando seus exemplos de amor e fraternidade. E aqueles que o seguiram, alguns deles, deixaram seus registros para que nós pudéssemos então conhecer a sua mensagem, entender um pouquinho da passagem dele pela terra. Podemos ver aqui uma colocação de Emmanuel a respeito do Evangelho, das orientações dos evangelistas. Se Mateus, Marcos e Lucas receberam a tarefa de apresentar nos textos sagrados o pastor de Israel na sua afeição sublime, a João coube a tarefa de revelar o Cristo divino na sua sagrada missão universalista. Então, Jesus aqui conosco, os apóstolos e discípulos transmitindo a sua mensagem, e essa mensagem replicando para todo mundo até os dias de hoje. Felizes de nós que podemos usufruir deste ensinamento. Certamente, ao longo das nossas encarnações passadas, já podemos também usufruir dessa bênção sagrada da palavra do Cristo. Estamos aqui, mais uma vez, dentro de uma casa espírita, tentando entender Jesus dentro dos ensinamentos dessa doutrina tão importante para nós. Então, queridos, por conta desta colocação de Emmanuel, eu quis trazer para vocês a palavra de João a respeito de Jesus. João Evangelista, de acordo com aquilo que nós podemos perceber pelo próprio Evangelho, era um médium, era um sensitivo, era um clarividente, e ele tinha muitas visões. E ele percebia em Jesus algo muito diferente, algo muito espetacular, que ele não conseguia interpretar. Então ele escreveu e deixou para nós esta mensagem, esta informação muito linda. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Creio que dá para a gente sentir até a emoção de João
falando de Jesus dessa forma. Eu sinto. E fico muito sensibilizada com isso. Bom, então vamos a cada trechinho desse texto. Ali estava a luz verdadeira. João se absteve de dizer, ali naquele homem, ou aquele homem era divino. Eu tenho a impressão de que ele se sentia tão impressionado que ele não sabia como se expressar em relação a Jesus. Ele disse, ali não é um homem, é um ser. Ali está a luz verdadeira. Ele está presente, ele está junto. A luz verdadeira. Por que a luz verdadeira? Ele sentiu a grandeza, a perfeição do Cristo. Deve ter, por aquela visão, aquela dupla vista extraordinária que ele tinha, ele devia perceber as nuances, na medida do que lhe era permitido, com certeza, do que ele era capaz, perceber aquela grandeza. A luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele entendeu que aquela luz verdadeira era muito poderosa e muito dadivosa para todos nós. A luz veio para todos os homens, independentemente de quem sejam. Para os bons, para os maus, para os amigos, para os inimigos, para os adversários. Ele estava presente para todos nós. E ele disse também, Jesus, em algum momento ele disse que estava desde o início e que estaria até o fim, junto de nós. Ele auxiliou na nossa evolução, no nosso despertamento. E nos disse que estará conosco até o fim. Certamente até o momento em que tivermos condições de alçarmos voos com as nossas asas espirituais e sairmos daqui. Porque um dia nosso planeta ficará vazio de gente. É o fim de todos os planetas. Um dia ele perde a finalidade, explode, sua energia naturalmente se espalha, é aproveitada pelo universo de alguma outra maneira. Mas nós estaremos firmes e luminosos, certamente em algum outro canto do universo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. João afirma, ele estava aqui. Não era uma sombra, não era uma percepção minha, era uma presença. Ele estava aqui. Mas, apesar de o mundo ter sido feito por ele, muitos não o conheceram, muitos não o perceberam, não conseguiram aceitá-lo. Mas ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ele veio para aquele povo que já aparentemente possuía uma capacidade um pouco maior de compreendê-lo e de entendê-lo. E, na verdade, isso não aconteceu. Os seus não o receberam, não o aceitaram. Nós conhecemos essa história. Mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Todos aqueles mais simples, todos aqueles que sentiram a sua palavra, a sua verdade, a todos aqueles cuja sensibilidade já estava um pouco aberta para as realidades do Espírito, a todos eles Jesus tocou, com o seu amor, com a sua força, com a sua luz. E deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Demonstrou a cada um deles que eles também eram de Deus. Tivessem tido antes conhecimento ou não sobre uma fé. Importava que seguissem os seus ensinamentos, que fossem humildes, que fossem bons. E as criaturas sentiam isso no fundo dos seus corações. A mensagem simples, o toque simples de Jesus, aquilo que não foi compreendido pelos intelectuais da época, pelos homens ricos e poderosos daquele momento, os quais não nasceram do seu sangue, não eram seus irmãos, não eram seus parentes, na maioria eram todas criaturas do povo, pessoas simples, pessoas sofridas, ansiosas por serem agasalhadas no colo do Cristo, ansiosas pela luz divina, pela paz nos seus corações, pelo apaziguar de suas dores. E Jesus ofereceu isso com a sua palavra, com o seu amor. Ele não veio resolver os problemas do mundo. Ele veio oferecer meios para que todos se fortalecessem, para enfrentarem sabiamente as suas dificuldades. Estabelecerem dentro de si uma fé muito forte, uma fé equilibrada, para que pudessem seguir com serenidade. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Essas criaturas deviam estar preparadas já, como já disse, para receberem aquela mensagem. E tudo, como sabemos que, ou melhor, nós sabemos que nada acontece por acaso, tudo naquele momento tinha um propósito. Jesus certamente já sabia de tudo aquilo que iria acontecer. Ele já sabia quem o receberia, quem seguiria o seu caminho. E ele fez questão de vir e demonstrar para os pobres, para os mais simples, para os ignorantes, que Deus é Pai de todos nós, que somos todos iguais diante de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus nasceu, recebeu um corpo de carne. De fato, João está afirmando que era um homem encarnado, embora ali estava a luz, embora a sua impressão firme de que era muito diferente aquele ser. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João esteve com Jesus, compartilhou da sua vida, observou, sentiu.
E essa finalização aqui faz a gente refletir em como deve ter sido extraordinário o contato dos apóstolos com Cristo. Sentirem de perto a sua energia, a sua presença, o seu amor. Quando nós estamos perto das pessoas que nos amam, nós nos sentimos acolhidos, nós nos sentimos felizes, nós nos sentimos bem. Imaginem o Cristo nos ofertando a sua presença, a sua palavra, a sua energia, ali do lado. E a gente percebendo aquela grandeza, aquela intensidade energética. Deve ter sido encantador para o João. E com aquela sensibilidade, eu digo que João parece um poeta escrevendo o Evangelho. Eu admiro muito a maneira com que ele coloca, por conta dessa sensibilidade. Porque os outros evangelistas colocaram mais como numa narrativa. Mas o João é assim que ele se expressa. E diz, ali estava algo tão superior e tão sublime que eu não sei explicar. Não consigo entender. E ele era de carne. Ele era um homem. Como é que eu posso entender isso? Ele é um homem. E ele fala, e vimos a sua glória. É maravilhoso. É muito, muito lindo isso que João nos fala sobre Jesus. E então, queridos, Jesus entre nós, João trazendo essa mensagem linda e falando de Jesus como um ser superior, extraordinariamente superior, que em algum momento da sua fala, ele sugere que Jesus poderia ser Deus, de tão grande, de tão grandiosa a luz do Mestre. Então chegamos aqui à nossa doutrina fantástica e maravilhosa. Kardec, para trazer para a gente muitas interessantes considerações, conhecimentos. E lá na Gênese nós encontramos essas falas de Kardec, que é um pouquinho longo, mas eu acho que vai dar para a gente ler, tá? A gente ler devagarinho esse texto. Sem nada prejulgar sobre a natureza do Cristo, que não entra no quadro desta obra examinar, porque ele não quis entrar em grandes detalhes, e não o considerando por hipótese, senão um espírito superior, não se pode impedir de reconhecer nele um daqueles de ordem mais elevada, e que está colocado pelas suas virtudes bem acima da humanidade terrestre. Então Kardec já diz, é um espírito superior, é um espírito de alta hierarquia espiritual. Pelos imensos resultados que ele produziu, a sua encarnação neste mundo não poderia ser senão uma dessas missões que não são confiadas senão aos mensageiros diretos da divindade para o cumprimento dos seus desígnios. Então, de tudo aquilo que aconteceu, de tudo aquilo que se pôde observar e considerar com base na ciência espírita, na consideração sobre a ordem dos espíritos,
e os fatos da vida de Jesus, Kardec fez essa colocação. Pelos imensos resultados, a sua encarnação neste mundo não poderia ser uma daquelas missões confiadas por Deus. Supondo que ele não fosse o próprio Deus, mas um enviado de Deus para transmitir a sua palavra, ele seria mais do que um profeta, porque seria o Messias divino. E se ele, então, não fosse um Deus, conforme João sugeriu, inclusive, ele teria que ser algo mais, né? Ele seria mais que um profeta. Ele seria o quê? Um Messias divino, vindo diretamente de Deus, com o desígnio de contribuir com a evolução do planeta e da humanidade terrena. Como homem, tinha a organização dos seres carnais. Ele tinha um corpo normal de carne como nós. Porém, nós precisamos entender que o corpo de carne de Jesus deve ter sido constituído dos fluidos mais puros que pudessem ter sido captados na nossa atmosfera terrena. Por conta da luz, por conta da força da sua própria energia, da sua própria divindade, da sua própria pureza. Ele tinha a organização dos seres carnais, mas como espírito puro, desligado da matéria, deveria viver a vida espiritual mais do que a vida corpórea, da qual não tinha fraquezas. A superioridade de Jesus sobre os homens não se prendia às particularidades de seu corpo, mas às de seu espírito, que dominava a matéria de maneira absoluta, e a de seu perispírito, aurida na parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Nós, muitas vezes, pensando em Jesus, acredito que um grande número de nós, particularmente quem às vezes não tem muita familiaridade com os ensinos de Kardec, vamos ficar em dúvida a respeito do que era capaz Jesus, o que ele poderia fazer. Ele tinha uma organização física, porém ele era um espírito altamente elevado e puro. Como é que seria isso? Como é que funcionaria isso para Jesus? A partir de Kardec nós podemos entender. Jesus, um espírito puro, ele não possuía nenhuma imperfeição, nenhuma paixão, dominava plenamente a matéria, embora encarnado, sendo capaz de continuar realizando as suas tarefas no orbe, mesmo encarnado. Sua alma não devia prender-se ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. Constantemente desligado, devia dar-lhe uma dupla vista, não somente permanente, mas de uma penetração excepcional e bem de outro modo superior àquela que se vê entre os homens comuns. Há muitos homens já com muita capacidade energética que conseguem transportar-se para outros lugares, realizar proezas até. A gente se lembrando aí de Eurípides Barçanufo, Santo Antônio, que eu não sei qual é o Santo Antônio, né? Que alguém sabe? Eu não sei.
é o de Pádua, que ele bilocava, digamos assim, né? Eurípides Barçanufo, lá junto com os seus alunos, de repente sentia a presença de Bezerra de Menezes, convocando-o para uma atividade emergente. Aí ele pedia um instante para aquelas crianças. As crianças ficavam quietinhas e ele se transportava para aquele lugar. E ficava junto com o Bezerra, promovendo algum trabalho de parto, acudindo em alguma doença e socorrendo de alguma forma. E ele era visto lá. Ele era visto. Ele não ia em espírito, em fantasma, ele não era um fantasma lá. Ele se apresentava como ele verdadeiramente era. E aquilo acontecia provavelmente em algum tempo que a gente não tem condição nem de compreender, porque, de acordo com Einstein, tempo é relativo, né? Espaço também. Então, de repente, ele voltava para junto das suas crianças e, dali a pouco, surgia alguém falando daquele benefício que ele tinha prestado. Ele não tinha saído daquele lugar. Santo Antônio, algumas histórias também. Então, é por isso que se fala que alguns homens comuns também fizeram algumas coisas. Porém, a penetração de Jesus, a capacidade de Jesus era muito, muito superior a desses homens. Deveria ser do mesmo modo em todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispirituais e psíquicos. Porque Jesus manipulava todos os fluidos. Ele transformou a água em vinho, multiplicou os pães. Ele realizou curas extraordinárias. A qualidade desses fluidos lhe dava uma imensa força magnética, secundada pelo desejo incessante de fazer o bem. A qualidade dos seus próprios fluidos. Ele era capaz de realizar sozinho. Ele não precisava de ninguém para fazer. Ele simplesmente queria e fazia. Nas curas que ele operava, agia como médium? Pode-se considerá-lo como um poderoso médium curador? Kardec responde imediatamente, não. Porque o médium é um intermediário, um instrumento de que se servem os espíritos desencarnados. Ora, o Cristo não tinha necessidade de assistência, ele que assistia aos outros. Agia, pois, por si mesmo, em virtude de seu poder pessoal, assim como podem fazê-lo os encarnados em certos casos e na medida de suas forças. Que espírito, aliás, ousaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos e encarregá-lo de transmiti-los? Ele era um espírito puro. Por que seria insuflado com algum pensamento, alguma ideia de fazer alguma coisa? Não tem sentido. Se recebesse um influxo estranho, este não poderia ser senão de Deus. Segundo a definição dada por um espírito, ele era médium de Deus. Até aí sim, claro, podemos concordar. Porque ele estava em sintonia constante com o nosso Criador. Estava em atividade constante no mundo, mesmo encarnado. Então, maravilhoso entender por aí. Temos ainda alguns minutos. Vamos voltar à nossa tela para essa escala espírita bastante importante, que isso aqui, dessa escala, Kardec naturalmente traçou uma série de informações para nós durante todo o tempo do seu trabalho. Então ele coloca o seguinte, que nós somos
espíritos de duas categorias, de duas ordens, de duas classes, vamos dizer assim. Espíritos inferiores e espíritos inferiores e superiores. Os espíritos inferiores, de terceira ordem, espíritos imperfeitos. Predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. De que ordem nós somos? Pois é. A gente nem queria, de fato. Porque a gente fica olhando ali naquela segunda ordem, né? Espíritos bons. Nossa, mas eu sou bom, né? Eu não sou uma pessoa ruim. Mas Kardec não fala de pessoas boas. Termos técnicos que ele usa para definir classe de espírito. Então nós somos da terceira ordem, nós somos espíritos imperfeitos. Por quê? Espírito imperfeito é aquele que tem pelo menos um pouquinho, em algum momento da vida, de ódio, de raiva, de melindre, de ciúme, de inveja, de preguiça, de língua solta, falando que não deve, né, de juízos, não é? Se a gente tem pelo menos um pouquinho disso em qualquer momento da nossa vida, não tem como fugir. Nós estamos aqui nessa terceira ordem. Infelizmente, mas estamos em evolução, não é? Nós vamos subir, vamos chegar lá, não é? Então, que tenhamos bastante força, esperança, bastante trabalho para a gente ascender rapidamente. Segunda ordem, que está dentro da categoria de espíritos elevados superiores. Espíritos bons. Predominância do espírito sobre a matéria, o desejo do bem. Esse não tem mais paixões humanas. Ele tem o desejo do bem. Absolutamente, desejo do bem. Ele deseja o bem no fundo do seu coração. Ele não é capaz mais de ter orgulho, de sentir ódio, desprezo de alguém, de sentir mágoa, de sentir tristeza, porque ele já está numa situação de equilíbrio muito grande. Ele já consegue compreender as dores das almas humanas sem se envolver nas paixões delas. De acordo com o Livro dos Espíritos, no início ali, nas perguntas número 100, cento e pouco, ou 160, não sei, Kardec fala a respeito da influência dos espíritos na nossa vida. Ali ele fala dos anjos guardiães. Todos nós temos um anjo protetor que nos cuida desde o início da nossa vida. Ele é sempre de uma categoria superior. Então, se nós estamos aqui, na terceira ordem, espíritos imperfeitos, os nossos superiores são os espíritos bons. Então, são eles os nossos anjos protetores. São aqueles que não se envolvem mais com as nossas paixões. São aqueles que nos inspiram em nome do Cristo, em nome de Deus, em nome de si mesmos, porque eles já têm a sua própria força, a sua própria luz. Então, esses anjos estão nessa categoria, os nossos anjos, né, dessa categoria inferior de espírito. E de espíritos bons, com um trabalho certamente bastante primoroso no bem, na fraternidade, porque espírito bom, acredito que eles vivam, quase todos eles, na grande maioria,
no mundo espiritual. Encarnado, acredito que poucos. Podemos entender Kardec, como ele disse que o guia dele era o Espírito de verdade, sendo o Espírito de verdade Jesus, Kardec estaria na segunda ordem dos Espíritos, porque aquele que lhe seria o guardião teria que ser de classe superior. Então vamos à primeira ordem dos Espíritos puros ou perfeitos. Aí nós chegamos na classe, na ordem, na verdade, de Jesus. Nenhuma influência da matéria. Superioridade moral e intelectual absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Jesus, se nós acreditarmos nisso e naquilo que acabamos de ler, nós precisamos entender que Jesus não sofreu, não teve tristeza, não sentiu paixões de qualquer ordem. E Kardec descarta do Evangelho ou do seu estudo todas as partes do Evangelho que não condizem com essa verdade. Ele não colocou nada, todas as partes do Evangelho que falam de Jesus triste, que falam de Jesus pedindo ajuda, pedindo socorro, chorando. Ele descartou absolutamente. O Espírito puro, o Espírito perfeito, não é tocado pela matéria. Ele não sente paixão nenhuma, absolutamente. Ele é o equilíbrio no máximo da perfeição possível. Pode ser chocante para nós. Nós lemos o Evangelho, lemos a Bíblia e tudo mais, e tem algumas situações em que a gente vai pensar, puxa vida, será que isso não aconteceu de fato? Se não aconteceu, o Evangelho está errado? Kardec diz que espírito puro não chora, não sofre, que ele é superior a tudo. Ele domina tudo, ele sabe tudo. Então, o que nós podemos fazer? Se nós quisermos conhecer melhor a Jesus, de acordo com a nossa doutrina, e entendermos que o nosso Evangelho é segundo o Espiritismo e não traz para nós o Espiritismo segundo o Evangelho, então nós vamos correr para estudar Kardec. Um pouco mais e melhor. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Gênese, que nós já mencionamos aqui. A Gênese, que tem ali os milagres de Jesus, onde consta realmente essa lição interessante que nós vimos há alguns instantes. Jesus é grande, Jesus é belo, Jesus é bom, mas Jesus é perfeito. Ele nos olha com um amor que não tem característica humana. Ele sente de maneira diferente. Ele não sente a nossa maneira. Então nós, às vezes, trazemos Jesus com aspectos humanos, né? Trazendo Jesus com emoções humanas, paixões humanas, dores, aflições. Jesus ficou triste, Jesus pediu socorro para o nosso Pai na hora do Calvário, no sofrimento. Então, fiquemos atentos, vamos estudar bem, vamos tentar descobrir, se nos interessar, sem dúvida nenhuma, aqueles que estudam a fundo o Evangelho, comparando, fazendo as comparações com essa realidade, com essa escala espírita
que consta lá no livro dos Espíritos. Jesus é puro, Jesus é bom. Realmente, Jesus é uma luz que abraça todo o nosso planeta. É uma luz que toca qualquer um de nós. Se ele já se encarnou aqui, 33 anos, digamos que meio que sufocado na carne, tendo que viver na carne, as mesmas dependências físicas, com tanta gente sofrida, energias densas ao redor, podemos dizer que Jesus vai estar conosco em espírito muito mais facilmente. A gente não poderia considerar isso? Em espírito, muito fácil, muito mais fácil estar conosco, com cada um de nós. Por essa grandeza toda, por Ele ser o nosso guia, o nosso pastor, o servidor maior de Deus para o serviço no planeta Terra. Então confiemos que Jesus está aqui presente, neste momento, abraçando a cada um de nós, tratando com muito carinho das dores das nossas almas. Todos os dias presente, sem contar com essa pleiade enorme de espíritos da segunda ordem, que nos socorrem, que nos acodem, que nos inspiram, que nos orientam, que provavelmente durante o sono até nos arrastam um pouquinho, quem sabe até já os vimos alguma vez durante o nosso sono. Por que não? Vamos acreditar na bondade infinita de Deus, que nos concedeu Jesus, que nos ofereceu Jesus, para desenvolver em nós essa capacidade de amar e servir, a capacidade de crescer no bem, seguindo o seu exemplo, orientados pela sua palavra sábia. E então, mais confiantes haveremos de enfrentar todos os desafios da nossa vida. 2019, aparentemente para todos nós, da casa de Jesus, trabalhadores encarnados, foi um ano muito bom. Um ano cheio de trabalho, muita alegria, muita perspectiva, muita vontade, realmente muita garra de todo mundo. Ninguém trabalhou sozinho. Estamos encerrando mais um ano, abraçados por Cristo, abraçados pelo nosso Mestre. E com certeza, muito, muito envolvidos pelos nossos patronos, pelos diretores, pelos guias da nossa casa de Jesus. Estejamos certos de que 2020 aí chega, com muitas boas perspectivas, né, de crescimento para a nossa casa, mas também de muito trabalho. E não sabemos nas nossas próprias vidas, porque o nosso dia de amanhã nós não sabemos dele. Estejamos sempre prontos, certos de que o Mestre, está tão alto nessa escala, porém está muito perto de nós, porque Ele é o nosso irmão maior, é aquele que realmente nos cuida. Vamos acreditar em todas as dificuldades que Ele está presente conosco, que nós não estamos sozinhos, que nós temos nossos anjos guardiães, a quem todos os dias precisamos destinar nossos pensamentos. Ao fim do dia, quando vamos descansar, quando vamos dormir,
E no dia seguinte, pela manhã, quando vamos iniciar uma nova jornada, vamos buscar nesses trabalhadores de Deus, que são tão dedicados, estão comprometidos com esse trabalho maravilhoso de evolução nossa. Vamos orar, vamos nos conectar com eles, para que mais facilmente possamos nos conectar com o Cristo. O Cristo está conosco. A nossa conexão com Ele nem sempre acontece, por conta das nossas dificuldades, das nossas limitações. Então estejamos sempre orando, certos de que estamos com Jesus, que Ele está conosco, que os amigos espirituais estão aí, nos fortalecendo para que tenhamos mais um ano feliz, cheio de bênçãos e de graças. Alguns problemas na vida de cada um de nós, algumas dificuldades, natural. Nós que conhecemos a doutrina espírita sabemos disso. São os desafios, são os testes, são as provas, são as experiências. Vivamos com alegria todos os nossos momentos. Vivamos cada dia, todo dia, sem tantas preocupações com o amanhã, fazendo o melhor hoje, fazendo o certo hoje, orando bastante hoje, praticando o amor hoje, agora, sem deixar para amanhã. Amanhã eu vou levar uma cesta básica para alguém. Amanhã eu vou visitar um doente, um amigo que faz tanto tempo que eu não vejo, nem sei como que ele está lá na cama. É verdade, a gente faz muito disso. A gente deixa muito para amanhã aquilo que deveria realmente fazer no dia a dia. Vamos nos esforçar então para introduzirmos na nossa vida diária mais tarefas criativas, positivas, benéficas e que nos elevem a cada momento e que nos levem a Jesus com mais facilidade, para conectados com Ele, estejamos sempre conectados com o nosso Pai. Agradecemos a todos pela presença, que Deus abençoe a todos, que Jesus nos ilumine, que tenhamos verdadeiramente um 2020 cheio de graças, junto dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, abraçados, irmanados dentro dessa casa, com os melhores propósitos de servir, com muita humildade, com muito carinho, junto dos nossos companheiros trabalhadores, que estejamos, de fato, irmanados pelo amor, pela fraternidade. Muita paz nos seus corações, muita luz. Obrigada a todos por estarem aqui me ouvindo nesta noite. Viva Jesus!